Meus amados irmãos, a paz do Senhor, damos graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Junto podemos desejar agradecer a Deus por essa oportunidade feliz em que Deus tem vos concedido de estar aqui mais uma vez transmitindo a palavra do Senhor Jesus aos amados irmãos. Meus irmãos, estamos na lição de número 8, que tem por título O Ministério de um Evangelista, e a nossa leitura diária, que nós conhecemos bem, ela está baseada no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo de número 17, que tem por título Enviado para evangelizar. Glória a Deus. Queremos primeiramente agradecer a Deus por esse privilégio e em seguida também ao nosso irmão e amigo Edgar Melo por ter dado essa confiança em nós depositada mais uma vez para a glória do Senhor Jesus. Enfim, estaremos lendo em 1 Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo de número 17, um texto glorioso que trata a respeito que Cristo enviou para evangelizar. Capítulo 1, versículo 17 diz assim: Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Glória a Deus por este momento. Meus irmãos, estamos diante de um texto conhecido bastante pela igreja, pelos irmãos, que trata a respeito deste homem de Deus, a qual foi chamado para evangelizar aonde Deus o colocar. Estamos mediante a vida e obra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no versículo 17, ora em que nós lemos, ele deixa bem enfático e diz que Jesus Cristo não lhe chamou para batizar, ou seja, o apóstolo Paulo ele estava querendo dizer a seguinte expressão, que Cristo não chamou ele para fazer milagre, prodígio, maravilha, não. Jesus chamou o apóstolo Paulo para ensinar, para evangelizar e para anunciar as boas obras de Cristo. Sabemos muito bem do encontro que o apóstolo Paulo ele teve com Cristo, e o apóstolo Paulo ele teve 4 viagens missionárias. Vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que ele começa sua primeira viagem missionária junto a Barnabé, e a última vemos em Atos 27, que foi a sua última viagem missionária. Então Paulo ele teve 4 viagens missionárias, e dentre essas 4 viagens missionárias, ele só fazia anunciar as boas novas de Cristo. Porque evangelho é isso. Evangelho é anunciar as maravilhas de Deus, é ensinar a palavra de Deus e é dizer as boas novas de Cristo. E tudo isso Paulo ele tinha muito bem guardado, e ele fazia isso com destreza e com muita veracidade, e anunciava o amor de Cristo até os confins da terra. E vemos que nesse texto em que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele diz que Cristo ele não lhe chamou com sabedoria de palavras, não com entendimento humano. Cristo ele não chamou o apóstolo Paulo para que ele falasse de seu próprio conhecimento, porque ele tinha muito conhecimento, porque ele cresceu aos pés de um homem muito bem instruído na lei, que era Gamaliel, e Paulo ele era excelente na lei. Mas Cristo não chamou o apóstolo Paulo para falar a lei. Não. Cristo chamou o apóstolo Paulo para anunciar as boas novas do seu evangelho. E vemos isso que todas as viagens que Paulo fez, todas as passadas que Paulo passou,
Em todos os lugares que Paulo visitou, ele foi chamado para evangelizar. Ele foi enviado de Cristo para anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus. Então, meus queridos irmãos, vemos, através desse texto que nós lemos, que assim como Paulo, ele foi chamado para evangelizar. Nós que estamos aqui nos tempos de hoje, também somos chamados para evangelizar a salvação de Cristo. Então não perca tempo, não perca oportunidade. Como e onde você puder, anuncie a palavra de Deus. Porque é importante dizer que Jesus está vivo e um dia ele voltará para buscar a sua igreja amada e que Deus abençoe.